Dando sequência na pauta da reunião, né, ficamos agora a trabalhar com assuntos gerais. Né. Ontem foi proposta pelo membro do grupo, né, a senhora Débora, sobre a nossa competência, né, de estar sugerindo a paralisação do licenciamento ambiental na bacia do Pantanal, na bacia do Paraguai, essa bacia em comum. Ela queria que a gente deliberasse aqui. Né? A sugestão dela, nós temos que respeitar o membro do grupo, né? Como todos os membros também têm ideias contrárias ou contraditórias a isso. Né? Mas para sugerir essa pauta, né? Nós vamos conversar agora sobre isso. Ao invés de fazer uma pergunta principal assim, olha, nós vamos fazer a sugestão antes de terminar o plano para a suspensão do licenciamento ambiental, ou não, eu acho que nós temos, eu fiz uma outra redação. Temos competência e atribuição para sugerir a paralisação do licenciamento ambiental na BAR antes de finalizar a construção do plano? Não, peraí, isso é uma sugestão que estou colocando para vocês, tá? A minha proposta não foi essa. A minha proposta é o grupo tomar a decisão de recomendar a quem quer que tenha de direito e de dever que nós, como pré-comitê da Bacia do Alto Paraguai, vamos recomendar ou não a suspensão dos empreendimentos hidrelétricos até o plano ficar pronto. A ideia do plano é que o plano seja a base da tomada de decisão, né? Planejamento ser feito para que se tome a decisão. Então, é uma incoerência, né? Essa é a minha posição, como eu falei ontem, a minha posição técnica e como cidadã, respeitando a Constituição brasileira, que a gente recomende, aqui não é deliberativo, né? Mas nós temos o dever ético de nos posicionarmos. O plano está sendo feito para quê? Para ter, como a gente falou ontem, o princípio de precaução, o princípio de prevenção em relação à conservação do Pantanal e à conservação da economia da região que depende dos custos de inundação, né? Principalmente a pesca, o turismo de pesca e a pecuária tradicional. Então essa é a minha posição. Ontem o senhor Nédio colocou a posição dele técnica. Eu queria que o senhor repetisse, por favor, sua posição técnica. Então, é que eu reformulei agora, falei para a senhora aqui que eu li agora. Mas isso não é, a votação é, o grupo recomenda ou não? A sua posição técnica, pelo que eu me lembro, é que tecnicamente o senhor acha que pode continuar licenciando enquanto a gente faz o plano. Isso. A sua posição técnica Exato. é essa, confirma? Confirma. A minha posição técnica, como cidadã, que aqui eu estou representando a sociedade civil, né, o Fórum Nacional da Sociedade Civil em Comitês de Bacia, a Rede Pantanal de Homens e Movimentos Sociais, e nós colocamos que o grupo tem o dever ético de se posicionar em relação a isso. Então, o que nós vamos votar é a minha posição, né? O grupo recomenda que se suspenda os licenciamentos e a posição do senhor técnico, que é que continue os licenciamentos. Essa é a minha proposta de votação e eu queria que fosse rápido para não ter problema de pessoas terem que ir embora pegar o avião. Não teremos rapidez, não. Nós faremos dentro da conformidade, Débora. Não atropela o sistema. Por favor. Eu queria lembrar só do fato que aconteceu na última reunião, que eu achei bastante interessante, que a gente teve um pantaneiro participando. E sobre essa questão das PCHs, ele não colocou nenhuma relação de causa e efeito com a diminuição. Débora, por favor, lá está com ele. Diminuição de quantidade de peixes e qualquer outro efeito que possa ter. Então eu acho muito complicado a pessoa se intitular representante de toda uma classe que é a sociedade civil, sendo que a gente teve um participante da sociedade civil que negou esse posicionamento. Então é muito complicado esse tipo de posicionamento na reunião. Não existe relação de causa e efeito, diagnóstico não, concluir isso, a gente está no início do plano e é absolutamente ineficaz tomar esse tipo de decisão agora. Não temos nenhuma prova disso. Exatamente por isso temos que ter precaução e prevenção. Gostaria mais alguém do grupo poder manifestar? Juraci, por favor. É o seguinte, não sei se o Luciano me permita, eu gostaria, ele foi felizmente quando ele disse que tem que fazer o diagnóstico, né? Para ele tomar as medidas jurídicas e possíveis dentro de qualquer bacia ou subbacia.
que nós estamos no início de um diagnóstico. Nós não sabemos ainda o que pode, sei lá. Isso é causa isolada que você não tem fundamento técnico e nem comprovação ainda. Então você tem que ter um estudo, a partir do estudo, do diagnóstico, nós vamos ter o prognóstico. No prognóstico aí nós já temos uma noção. Senão não adianta, eu não posso subsidiar ninguém. Eu acho que nós somos técnicos. O técnico não confunda. Quando entrar o político e o jurídico, a gente recua, a gente posta a nossa posição. Quem cabe decidir são os poderes maiores. Eu acho que isso ainda é muito prematuro. A gente está pondo O que é prematuro? é prematuro eu chegar, tomar uma decisão se o grupo não tem poder nenhum para te fazer isso antes de terminar o trabalho, gente. Mas você falou ontem que poderia ser uma recomendação. Não, é recomendação, mas a recomendação é que quando tiver um diagnóstico, eu não tenho nenhum prognóstico, eu não sei o que está acontecendo lá dentro da bacia, eu sei de casos isolados, mas isso aí nem todo mundo, porque tem um cara que tem um direcionamento diferente de uma equipe, e a equipe ela tem um poder de decisão, mas não de proibição, e sim mesmo de recomendação. Isso é qualquer trabalho técnico em qualquer local desse mundo nosso. Se isso está acontecendo de maneira errônea, eu acho que a gente não pode entrar nesse caminho ainda. Porque nós temos que respeitar. Existem as legislações que proíbem. Se ela está dizendo que lá não pode, tudo bem. Aí a bacia vai. Mas nós estamos estudando, gente. Eu não sei qual que é a doença da bacia. De caso isolado, eu não posso pegar um caso isolado por ele e me expandir. Isso não existe. Tem 32 anos de trabalho no Estado em pesquisa e eu não vi isso ainda em lugar nenhum, nego antecipar decisões sem saber as causas delas. Então eu tenho que saber as decisões, tá? Eu trabalhei no diagnóstico socioeconômico do Estado de Mato Grosso, a gente aprendeu muito, apanhamos, mas hoje nós temos uma equipe muito consciente disso e respeitada dentro do Estado. Agora, se for para tomar decisões errôneas, antecipadas, eu não voto a favor desse. Eu acho que não deveria no momento agora. Quando chegar no momento do diagnóstico, sim, do prognóstico, está pronto? Tá. O que deu? Tem isso? Achou esses locais? Achamos. Então vamos tomar uma decisão. Nossa decisão é de recomendação. Porque outro poder eu acho que nós não temos. Ok, minha amiga econômica. Bom, me parece, né, quer dizer, como é a primeira reunião que a gente está participando, que a gente está confundindo assuntos que são relevantes, mas são diferentes. O primeiro deles é o seguinte: qual é a função desse grupo de assessoramento? Ele é um grupo que pode fazer qualquer sugestão a qualquer tempo, a qualquer organização que está envolvida nos problemas dessa bacia. Então, isso é possível, isso é a função do grupo. Se essa função ela é pós ou pré, sabe-se que em todos os casos de projetos hidrelétricos eles têm impacto na dinâmica hídrica do lugar. É da natureza do projeto, né? Ontem também foi apresentado aqui que existe uma peça de legislação que diz que é possível continuar esses processos independente desses projetos. O que não tira a legitimidade de uma recomendação eventual para tomar cuidado com determinadas coisas ou falar assim, gente, é o seguinte, nós temos 50 projetos de licenciamento em andamento e temos 100 e poucos para pensar que eles são possíveis de expansão, etc. Então, a recomendação desse grupo pode perfeitamente ser assim, olha, porque existe uma legislação que garante a condução desses processos que já estão andando, que eles continuem andando, bacana. Agora, os novos processos de licenciamento, é importante que a gente segure até que haja uma condução desse grupo, porque a gente de fato não sabe e não tem uma avaliação estratégica do que seria um impacto acumulado de todas essas coisas. Então, eu não vejo uma dissonância entre as... Sabe, é possível ter uma recomendação de precaução e não atrapalhar um processo de licenciamento que é legítimo e que está acontecendo. Eu não, sabe, não é necessário esse dilema tão forte. Ok. Lembra depois, vai. Eu volto a colocar. A
questão é a recomendação. O plano é uma inovação, a própria Ana coloca isso, né? É uma inovação, nós estamos fazendo uma coisa, melhorando até o escopo legal em certas questões. Por quê? Porque o Pantanal, ele é patrimônio nacional, reserva da biosfera. Inclusive eu pedi algumas palestras na ata, eu vi a ata depois e vi que eu pedi um monte de palestras para fazer essa reunião e a coordenação, infelizmente, não deu retorno se seria possível ou não. Uma delas era sobre a reserva da biosfera. Então, nós temos uma questão fundamental. São 162 projetos agora, 44 de operação. A gente já tem, o colega de Mato Grosso falou que não tem informação, a gente já tem informação do que aconteceu no Jauru, no Correntes, no Itiquira, no Juba, no Manso. Né? Então, se a gente não tiver essa precaução, a gente está sendo irresponsável em relação a outros rios que também podem sofrer e dos quais dependem as milhares de famílias de comunidades tradicionais, pescadores e comunidades, povos tradicionais também, os indígenas. Então, eu volto a falar, nossa recomendação ela tem que ser baseada tecnicamente no princípio de prevenção e precaução, e é essa a minha posição. Quero discordar totalmente da sugestão feita pela Débora. Caso não fosse feita a recomendação eu considero. Alô? Quero discordar. Alô? Discordo de todos. Alô? Acho que está melhor. Eu discordo totalmente da sugestão feita pela Débora com relação à suspensão de licenciamentos, porque a nível desse grupo, no conhecimento atual que o grupo já observou, já apresentou, já discutiu, não existe ainda essa maturidade. E caso, por hipótese, fosse feita uma recomendação desse tipo, teria que ser feita recomendação para suspensão de licenciamento para as demais atividades associadas aos outros usos, como agricultura, agrotóxicos, pecuária, o lançamento de uma quantidade imensa de esgotos nos rios, fosse sugerido também a suspensão de licenciamento para todas essas outras atividades dos outros usos. Em caráter inovador, né, a Ana está pedindo o estudo, né, que ao invés de esperar o plano ficar pronto, porque vai demorar, a Ana está pedindo o estudo dos impactos das hidrelétricas, que é, gente, o nosso tema mais polêmico, né? Esgoto urbano existe e tal, no Brasil inteiro, são coisas que vão ser resolvidas ao longo do tempo, mas a questão das hidrelétricas, uma vez colocadas, elas vão ser retiradas, né? Existe muito mais informação sobre impactos do que não impactos. Não existem trabalhos dizendo que elas não causam, né? Na literatura inteira, nacional e internacional, a gente tem uma gama enorme de literatura falando dos impactos. No Brasil tem bastante, né, de PCH, de UEH e tudo. E não temos trabalhos, né, não temos, talvez aí, eu pelo menos não conheço trabalhos que dizem elas não causam problemas, né, ou se vai ter, é muito pouco. Então, assim, a gente, pela literatura, a gente já pode embasar que esses impactos são reais, né, por causa do Pantanal, um pouco pior ainda. Então, eu acho que a gente tem que ter precaução. E a Ana está sendo inovadora, pedindo o estudo, mas esse estudo vai levar 2 anos. A gente está aí para assinar a proposta, o estudo vai andar, vão ser investidos alguns milhões, né, porque o estudo é muito caro, porque até para a gente ter essa certeza, se hoje a gente não tem informação, para a gente ter essa certeza de dizer aqui pode, aqui não pode, né, ou é uma recomendação para o caso de quem vai legislar, né, para os gestores, para liberar, dar licença outorga ou não. Então é um estudo minucioso, a gente tem mais de 50 trechos de rios para serem estudados.
São rios onde estão na parte de cima, por exemplo, onde as estações da ANA não estão localizadas, então a gente tem que ir lá, levantar o dado, tem que fazer um trabalho de, por exemplo, ir lá mostrar de 15 em 15 dias, que é para você ter um dado consistente, porque senão nós vamos chegar aqui depois e as pessoas vão dizer, ah, mas imagina, vocês foram lá uma vez, né? Então são gastos milhões, é gasto um tempo, e para quê? Se tudo for sendo liberado, a gente, no tempo que a gente está discutindo as hidrelétricas, quantas foram instaladas? Né? E todas elas estão em áreas que realmente não causam impacto? Ninguém está assim, né? Na verdade, o que se mostra no Jauru é que tem impacto, né? Em outros rios também. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter precaução, sim. Se a ANA vai investir alguns milhões para a gente fazer o estudo e a gente vai liberando na hora que a gente terminar o estudo e tiver lá uma ferramenta de suporte à decisão que vai ser considerar todos os usuários, toda a sociedade civil, né? Um trabalho assim que a gente está cuidando com os maiores especialistas, assim, um trabalho que é para ser muito bem feito, bem embasado, para que a gente tenha condição realmente de decidir. Ninguém quer assim, não pode ter nenhuma. Se fosse isso, a gente estava brigando e não pode ter nenhuma. Mas é para ter uma PCH, uma hidrelétrica, onde ela possa existir de fato. Então, esse cuidado a gente vai ter com a participação de todo mundo. Então, se a gente decidir hoje que pode liberar, que as licenças podem ser dadas, então, para que nós vamos gastar tanto tempo e tantos milhões, né? Bom, com relação às hidrelétricas, esse licenciamento, hoje, para ele ser dado, né, para conseguir esse licenciamento, é seguida toda uma legislação, tem estudos, entendeu? Tem debates, e é seguido todo um processo existente hoje. Então, eu não vejo assim por que querer ter essa atitude de suspensão de licenciamento inaceitável. Volto a colocar, esse plano foi obtido no Conselho Nacional de Recursos Hídricos porque a questão das hidrelétricas, a proliferação de hidrelétricas sem nenhum planejamento e concordo com a colega do Ministério de Minas e Energia, com o licenciamento, seguindo legislação, etc., só que individualmente, para aquele empreendimento isolado. E a inovação da Agência Nacional de Águas, na verdade, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que a Agência Nacional de Águas está cumprindo, é exatamente você ter uma avaliação de toda a bacia, dos impactos conjuntos e sinérgicos de 162 hidrelétricas, 44 em operação. Então, a inovação, a gente está aqui para quê? Para repetir os erros? Não, a gente está aqui como técnicos e para cidadãos, para melhorar, para fazer algo que seja inovador e positivo, e em prol da conservação do Pantanal. E a inovação e a questão positiva é, inclusive, respeitando a recomendação, a resolução do CONAMA 1 de 86, que não é cumprida em nenhum momento nesses licenciamentos, que é a avaliação por bacia. O empreendimento não isoladamente no Rio X, mas em toda a bacia da qual ele pertence. Isso não é feito, isso não é cumprido. Nem pelo setor elétrico, nem pelo setor de licenciamento dos estados, nem pelo licenciamento federal. Então, se a gente quiser inovar e ser responsáveis pelo que a gente está se propondo aqui nesse plano, a prevenção e a precaução tem que ser respeitada. Ok. Posso falar sem microfone mesmo? Ana Cecília, trabalho aqui na Federação da Agricultura Pecuária e Formação. Você como presidente, né, eu estava ontem, então ela te questionou como parecer técnico, mas independente disso, você, no início da sua fala, você fez uma proposta, né, e na verdade você mudou a formulação da questão para este grupo, né, e eu gostaria que você repetisse. Pode ser? Eu fiz as... Não. É o meu? Também usei? Eu fiz uma formulação. Esse braço lá embaixo.
Formulação diferente, né? Fazendo a sugestão do grupo. Na verdade, estou sugerindo, o membro do grupo são vocês, que façam parte também da fundação. Simplesmente fiz uma sugestão. Né? Temos competência ou atribuição para sugerir a paralisação do licenciamento ambiental na bacia antes de finalizar a construção do plano? Eu acho que a pergunta que tem que ser feita é essa. Ah, Débora, ela perguntou, estou respondendo a ela. Tá? Se você tem a sua posição, tem que respeitar os outros também. Isso é. Vai ser votada, Débora. A gente não está correndo da votação da escolha. Tá? Se essa proposta foi aceita dentro de votação, gostaria de passar para o Zé Luiz para conferir o quórum e saber quem realmente são os representantes legais que está habilitado para votar. Por favor. Então, mas essa reflexão. Oi? Essa reflexão, se nós temos essa conversa. Não, os convidados não puderam vir. Desculpa, eu esqueci de avisar, porque foi meio interpretativo, ele não tinha agenda para esse período. Tá? Foi em cima da hora esse convite, então ele também tem outros afazeres, né? Não está à disposição da gente 24 horas. É complicado também votar sem saber o histórico do que aconteceu, porque já houve uma ação civil pública que pelo que eu sei, está encerrada e permite o licenciamento da justiça. É só que essa conversa já recorrente, né? Já recorrente, a gente poderia tomar acho que nós temos uma autoridade suficiente para tomar uma decisão, né? Desde que nós temos quórum representantes legais das entidades que estão aqui, que o Zé Luiz está fazendo a conferência, né? Nada impede da gente, né, poder conversar. Eu coloco muito de ordem. A decisão de ontem para votação foi: nós podemos recomendar, quem concorda com o nosso grupo recomendar a suspensão dos licenciamentos, ou não concorda, que é a minha posição e a sua posição. Uma terceira posição não foi aprovada ontem. Mas em resumo é isso mesmo, né, Bruno? A sua é completamente Quem diferente. que aprovou? A sua é completamente diferente. Quem aprovou ontem? Desculpa, Não, eu o não que estava ficou para ser votado hoje eram as duas posições. A minha e que é o grupo recomenda como pré-comitê da Bacia do Alto Paraguai, e a posição do senhor Nédio Pinheiro, da SEMA de Mato Grosso, é que, segundo a opinião dele, pode continuar o licenciamento antes do plano piloto. É essa que foi solicitada. Ok, eu mantenho, Débora. Se for isso, deixa feliz, tá bom. Por favor, só um pouquinho. Por favor, manifeste. Se apresente, por favor. Bom dia a todos. Me chamo Aloysio São José, estou prefeito na cidade de Coxim e atualmente também presido o COINTA, o Consórcio Intermunicipal para Desenvolvimento da Bacia Sustentável do Taquari. Talvez não seja a instância mais adequada, mas me sinto à vontade, até porque estou representando aqui também os nossos técnicos. Me sinto feliz pelo avanço aí na questão da criação de um plano para a melhor avaliação das questões inerentes ao desenvolvimento, inclusive energético na bacia. Mas aqui eu gostaria também de fazer algumas colocações. Longe de qualquer radicalismo ambiental, porque essa é uma instância, haverá outras instâncias, talvez, mas, sobretudo, ciente do processo de desenvolvimento do plano energético brasileiro e tantas outras questões que passam por essa avaliação. Os empreendedores são todos legítimos porque navegam nas legislações permissivas que tratam do tema, sobretudo, do Plano Nacional de Energia do Brasil. Portanto, ainda penso que os senhores, sobretudo, vivem hoje uma insegurança jurídica absurda, devido, sobretudo, à omissão legislativa de muitos no Brasil. Mas quero aqui apenas transmitir, como prefeito de uma cidade de 33 mil habitantes e presidente de colegiado de municípios de mais de 100 mil habitantes, das nossas preocupações com as peculiaridades da nossa região, em especial da cidade de Coxim. Coxim é hoje uma cidade com muitas incoerências legislativas, sobretudo a das problemáticas com relação às proibições de indústrias, das proibições das instalações, de uma série de eixos de desenvolvimento sobre o prisma da questão preservacional. Então, toda vez que a gente vê falar do desenvolvimento de instalações de hidrelétricas, pequenas centrais hidrelétricas na nossa região, vem à tona esse sentimento de incoerência institucional. Ora, se nós não podemos desenvolver uma série de atividades sobre a pesca da preservação do Pantanal da nossa região, como é que fica essa situação? Mas isso aí é apenas um dos temas, né? Coxim tem vários problemas. A nossa atividade econômica, por conta desses impedimentos, é hoje sustentada pela questão principalmente do turismo, né?
esses empreendimentos podem gerar, se não muito bem estudados, uma série de impactos, principalmente econômicos. 10% do nosso PIB hoje é gerado pela cadeia do turismo, são mais de 3 mil pessoas direta e indiretamente envolvidas com a pesca. A questão da navegabilidade pode estar aí também prejudicada. Os produtos de turismo passam por reconhecimento do Rio Coxim, por exemplo, que por ali passou as monções, hoje é um produto turístico importante e uma conservação histórica muito grande, mas principalmente pela preocupação que a gente tem da vida nessa região. Coxim tem uma condição sismológica bastante sensível. Nós já tivemos terremotos nos últimos 60 anos de grande magnitude, o último em 2009, de quase 5 pontos na escala Richter. Então há previsão de instalações hidrelétricas a montantes de Coxim. Então não é um debate radical, mas eu gostaria apenas de deixar essa fala aqui para a reflexão dos estudos, dos trabalhos, e me parece um pouco incoerente, talvez, o prosseguimento desses estudos sem uma ampla convicção do impacto sinérgico de todas as hidrelétricas que vão ser construídas na bacia, porque a gente pode estar, além de estar falando aqui de desenvolvimento não, eu já estive presente em vários debates, não é um desabafo aqui precoce, ou até porque para sustentar na minha posição política uma posição como essa, a gente tem que estar muito convicto do que está falando, enfim, participei até de vários simpósios do setor energético. E quando se fala da segurança de uma barragem nesses aspectos, sobretudo em regiões como essa condição, há sempre uma preocupação, inclusive por parte dos técnicos. Então deixar esse pensamento, esse sentimento aqui, da nossa região especial, Coxim, por estatística e por pesquisa de opinião sobretudo, está muito preocupada com essa questão. Sei que já há muitos anos isso vem discutido, talvez por omissão ou por questão judicial que tenha chegado ao fim, mas de fato há uma preocupação naquela região de uma cidade que, se perder a navegabilidade, os peixes, porque não há níveis de segurança das escadas de peixes nas hidrelétricas para manter a piracema, para manter a produção de peixe, os sedimentos que são hoje levados ao Pantanal, produzidos Coxim, Jauru, Taquari, vão ficar prejudicados, e me preocupa não ter mais alternativas como gestor de uma cidade que, já que não pode, pela preservação do meio ambiente naquela região, por legislações absolutamente protecionistas, desenvolver indústria, desenvolver outras atividades, o que nos sobra é isso. Se a gente acabar com isso, o meu tempo é minha gente, eu não vou instalar mais, tenho absoluta convicção, o meu tempo passou. Agora, e aí, como é que fica o nosso futuro? E para concluir, há muita incoerência também em alguns aspectos institucionais brasileiros. Como é que o Banco Nacional de Desenvolvimento proíbe o financiamento de atividades dessa ordem lá no nosso município e, no processo macro, permite essas questões? Então, só para pontuar, não quero radicalizar, não quero nada, apenas um desabafo, talvez não seja o momento mais adequado, mas dizer da nossa preocupação e que esse plano, se por favor puder, se permitir a precaução de primeiro verificar essas questões e depois de liberar naquela região os empreendimentos, a gente está falando aqui da preservação não apenas do meio ambiente, mas de vidas. Isso é uma barragem dessa. Chegar a acontecer uma tragédia, como já aconteceu em vários outros locais, e a gente tem o retrospecto de registros sísmicos. Eu já fui no Observatório Nacional, já fui em Brasília, que é o Centro de Observação Sísmica da nossa região aqui. Aquele impacto gerou reflexos em 300 km². E aí, quando você estuda isso a fundo, conversa com técnicos, há uma precaução muito grande sobre isso. Nós estamos sobre uma região com tendas, com sendas instáveis, com placas instáveis, e isso nos preocupa absolutamente. Então, eu só queria deixar, a título de contribuição, essa nossa preocupação com a antecipação ou não do plano para com o licenciamento futuro, porque nós estamos preocupados e a cidade está preocupada com a morte do seu pseudo-desenvolvimento, que hoje alguns restam, essa questão ambiental, a exploração disso. Taquari é um dos maiores desastres ambientais do Brasil. A gente não vê uma ação nesse sentido, mas talvez nós estejamos vendo definitivamente o sepultamento do nosso maior tesouro ambiental que a gente tem naquela região e o nosso sonho de que através da vida a gente possa ter desenvolvimento. Era só isso. Muito obrigado. Obrigado, meu filho. Rosana? Só fazendo alguns comentários sobre essa questão. Eu acho que é uma questão
como a Débora colocou, está inclusive no próprio resolução que solicita o plano, né? É uma questão realmente relevante, não tem como a gente dizer que não é relevante, e como a Márcia também comentou, a Ana já está preocupada com isso também, já está em contato com a Embrapa, com universidades, para que se faça um estudo mais aprofundado, porque o que se vê hoje é que também faltam muitas informações. Qual o tamanho dos impactos, né? Qualquer atividade humana, nós aqui andando, e a gente já tem que criar impactos. Então, qual a dimensão desse impacto e qual o impacto também, como, né, o prefeito colocou, dos impactos econômicos também, né, nas regiões e tal. Mas isso, nós ainda não temos esses números, essas informações. Então, por isso a Ana está já pensando, né, em buscar essas informações. Então, tem essa questão, não querendo dizer que não é relevante, é relevante. Até uma frase que o promotor também colocou hoje, assim, que do projeto que eu achei muito interessante, acho até que a gente pode, que isso na parte de plano de ações, eu acho que é um projeto que pode ser referência para ser multiplicado, né, em toda a região. Ele falou da questão de buscar acordos, né, evitar os embates, buscar acordos. Eu acho que o momento agora não é de... Eu acho que o primeiro que não cabe é o GAP é Grupo de Acompanhamento do Plano, ele não tem esse formato de moção, de resolução, e eu acho também que não cabe buscar agora já, de uma certa forma, um embate, porque você vai colocar pessoas aqui dentro do grupo, os representantes do Centro Elétrico para votar sim ou não, eu acho que não é uma situação que é ideal. Nós vamos ter bastante discussão ao longo do plano, né? A gente vai ter muito assunto a discutir aqui dentro do plano. E ao mesmo tempo também votar pessoas que talvez fossem contrárias a essa instalação dos empreendimentos elétricos. Também para votar neste momento, sim ou não, também eu acho que vai colocar as pessoas numa situação complicada no momento atual, porque às vezes a pessoa pode considerar que seja importante estudar e refletir melhor, mas não queira votar agora, até porque nós não temos aqui, o grupo não tem esse cargo de dizer sim ou não ainda. Então, assim, eu acho que é uma questão que o ideal é que a gente discuta dentro do plano mesmo. Nós estamos discutindo o plano vai trazer as informações, e eu acho que não cabe agora, assim, essa votação, né? Eu acho que só vai trazer um clima para o grupo que não é bom, assim. Acho que o clima ideal é buscar, agora a gente tem que buscar o que nos une, vamos dizer assim, né? Que a bacia toda quer os usos múltiplos e evitar os conflitos, e como que a gente vai conseguir isso. E mais para frente, e ao mesmo tempo dizer também que a Ana não está se fechando os olhos para essa situação, né? Nós já estamos, a Débora também participou inclusive dessa oficina, a Márcia, já estamos pensando nesses estudos, em ampliar esses estudos. E é isso. Débora, você concisa aí, vou finalizar isso. Eu queria só me posicionar discordando da Rosana, porque a votação já foi decidida da gente colocar em discussão aqui. Não é uma questão de antagonismo, não, é uma questão de prevenção. A gente só pode decidir com base em informações. Se a gente não tem informações, como é que os licenciamentos vão continuar? E a informação não é em relação ao licenciamento da hidrelétrica X, né? É em relação ao conjunto das hidrelétricas. Isso está na resolução. Então, a responsabilidade desse grupo é planejamento, né, e decisão com base no planejamento. Enquanto não tiver o planejamento conjunto, dos efeitos conjuntos e sinérgicos, que são diferentes, né? Dos 162 empreendimentos, a gente não pode, na minha opinião, é nosso dever colocar a questão da precaução e da prevenção. Então, a decisão de votação já existe, né? E eu quero que, por favor, que seja cumprida pela coordenação. Então, para você finalizar a sua fala, nós vamos dar para outras pessoas. Alessandra. Eu gostaria de lembrar, primeiramente eu vou pedir que a minha imagem de representante da Federação da Indústria,
nem a minha fala seja utilizada sem o meu consentimento. Eu não emiti nenhuma formalização e não estou emitindo autorização para que minha fala ou imagem seja utilizada em qualquer situação. Débora, por favor. Agora. Está avisado. Deixa eu colocar uma coisa importante. Eu abri a resolução 152 e realmente ela vem falando que é importante, considerando empreendimentos hidrelétricos. Na sequência, ela fala assim, considerando também tudo que está acontecendo, os impactos na bacia, no Planalto. Então, ainda que o nome da expressão hidrelétricas estejam ali, você faz um plano, você não pode considerar somente um setor. Aí você pega a resolução 145 do CNRH, também diz o que é o mínimo do conteúdo de um plano de bacia hidrográfica, seja estadual, nacional, comitê, etc. Tá? Ele vem dizendo que o conteúdo mínimo é você fazer uma análise total. Então, tá aqui, olha, você tem que considerar em todas as situações caracterização da infraestrutura hídrica, avaliação de saneamento, avaliação quantitativa e qualitativa das áreas superficiais, subterrâneas e assim por diante. Agora, a gente também tem que lembrar que esse plano de bacia, ele não vem para dizer que nós não temos conhecimento nenhum do que acontece e que agora eu vou passar a ter todo o conhecimento do mundo sobre a bacia do Alto Paraguai, a bacia do Paraguai. Nós temos um órgão e a gente tem que tomar cuidado, porque nós estamos dizendo o tempo todo aqui nessa reunião que tanto o órgão do IMASU quanto a SEMA do Estado de Mato Grosso tem emitido licenças ambientais e essas licenças em tese seriam irregulares ou ilegais. Sabe por quê? Porque quando eu entro no processo de licenciamento, eu passo pela ANEEL, que ela vai me dar uma autorização, eu estou falando agora de PCHs. Para eu ter essa autorização, eu tenho que passar no processo de licenciamento e eu só começo a operar ou implantar se eu tiver uma LP, uma LI e uma LO. Ok? Isso é fato. Se eu estou tomando todas essas medidas, a lei permite que eu opere. E isso tem a responsabilidade de técnico, gente. E se alguém aqui estiver discutindo a capacidade técnica, tem um promotor, faça uma denúncia ao promotor e ele legalmente vai tomar as providências. Mas até que isso aconteça, a pessoa tem boa fé. A pessoa fez um concurso e está habilitada para estar ali dentro. Então nós temos que tomar cuidado, porque nós estamos dizendo que os processos de licenciamento que estão ali, que a SEMA está liberando e que os órgãos estão liberando, não está correto. Nós temos um ano, daqui a um ano, em tese, é para o nosso plano estar pronto. Se a gente vai continuar correndo o risco de uma insegurança, a gente vem aqui, faz uma recomendação, aí o Ministério Público corre lá e discute essa recomendação, aí junta todo o corpo jurídico do Federação da Indústria, disso, aquilo outro, da SEMA, junta esse corpo jurídico, vai lá discutir, e nós estamos de novo pegando o nosso plano, que está aqui, com pessoas responsáveis, e colocando em xeque, porque se a gente recomenda ou desrecomenda e fica nessa discussão, e aí o judiciário decide isso, mais uma vez o judiciário está tomando decisão que era para ser tomada da forma executiva. E eu não estou dizendo que não é legal o judiciário fazer isso, não é isso. Mas é muito ruim quando a gente usurpa as competências legislativas e assim por diante, e a gente tem que sempre estar na esfera do judiciário, porque o judiciário demora. Qualquer que seja a situação, quanto tempo faz que nós estamos com essa bacia do gato? Quanto tempo demora uma ação civil pública? Ela é demorada. Eu tenho certeza que ela vai ser mais demorada do que a gente terminar o nosso plano. Porque eu vejo que estamos todos engajados para a gente finalizar o plano. Então é isso. Eu só me preocupo um pouco com isso, para a gente ficar gerando insegurança jurídica e também destratando os órgãos. Ok. Léo? Não, o senhor não. Vem cá, Léo. Ela quer falar? Aqui. Aqui, Léo. Aqui é a Suza. Desculpa. Suza, eu queria manifestar. Zé Luiz e Suza, por favor. Zé Luiz? Está mais perto. Bom dia a todos. Eu, particularmente, eu só gostaria de perguntar para o Nédio se está prevista a apresentação daquela ação civil pública para a gente numa próxima reunião. Porque eu não me sinto à vontade de votar neste momento sem conhecer se existe algum fato novo. Porque os fatos que existiam, a gente já conhece e sabe que está permitido o licenciamento ambiental. E como a Alessandra já colocou, tem uma série de legislação que são cumpridas para esse fim.
Então, eu não me sinto à vontade, neste momento, de estar votando sim ou não contra os licenciamentos ambientais na BAP, sem nenhum fato novo. Até porque os estudos ainda estão começando. A gente não tem nem um diagnóstico consolidado ainda. Tá? Então, eu particularmente gostaria de conhecer essa ação antes. Só comentar uma situação ideal, ideal conforme a lei, né, onde existe um comitê. Esse comitê normalmente cria um grupo de acompanhamento para acompanhar a elaboração do plano. Qualquer ato de recomendação, moção, normalmente essa ação é feita pelo comitê. Tipo assim, o grupo técnico de acompanhamento normalmente é designado para uma função específica. Então eu queria colocar só o meu ponto de vista, uma questão pessoal, de que qualquer coisa que seja decidida hoje, para ter um valor externo para quem, eu acho que ainda teria que até ter uma outra decisão, para que a Débora proponha quem é de direita. Então até tem que se discutir, caso se aprove, para onde vai essa recomendação. Ainda é o segundo passo da discussão, mas eu acho que não é de direito do grupo se manifestar externamente, porque o grupo nós somos, o nosso comitê de bacia não somos nós. O nosso comitê é o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Então, eu acho que se houver uma decisão a favor de uma recomendação, eu acho que, eu tenho convicção, do meu ponto de vista, que a manifestação deveria ser do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Pode até tomar como partida a manifestação do grupo técnico, né, que poderia respaldar, mas eu vejo que essa manifestação externa tem que ser do Conselho, que criou o grupo com uma certa função em relação à bacia. Só queria colocar esse tema. E outro ponto, eu vou levantar justamente esse que eu coloquei, a quem vamos dirigir a recomendação caso ela venha a ser aprovada, que eu acho que é uma outra questão igualmente importante. Esse grupo, acho que foi designado pelo Conselho Nacional, né, de Recursos Hídricos. Eu acho que caso, se tiver alguma recomendação positiva, né, Leonardo, seria... Finalizou ainda, Débora? Pode finalizar, por favor. Sim, obrigada. A questão essas reuniões são públicas, né? Então, a pessoa que está aqui presente, ela está sabendo que essas reuniões são públicas. As pessoas, em geral. As reuniões do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, do qual nós somos uma indicação, elas são filmadas e são transmitidas pela internet. Então, a questão nós estamos numa reunião pública. A outra questão nós temos o direito de nos expressarmos como cidadãos. Isso é um direito, né? Nós estamos numa democracia, graças a Deus. E respeitar o direito dos outros. Estamos num fórum colegiado cuja função é se manifestar. Então, daí a minha colocação de se manifestar, recomendando a quem é de direito. Quem é de direito? O Conselho Nacional de Recursos Hídricos, como o senhor colocou, a Agência Nacional de Águas e o Ministério do Meio Ambiente, né? Os órgãos ligados, as SEMAS, né, do Estado. Então, a minha posição é essa. Ok. Vânia e José, vamos finalizar isso aí. Ok? Ok. Vamos lá, desculpa aí. Segura aí e fala, segura essa técnica. Eu discordo da Débora que ontem teve uma decisão de se votar essa questão hoje, porque absolutamente não teve decisão de fazer votação ontem, porque eu estava aqui presente e observei isso. Então, eu acho que uma votação aqui, para ser efetuada, ela teria que antes ser decidida pelos presentes se seria feita ou não. Leonardo. Encerrou? Ainda não. Fala assim, já depois Ned, eu quero só fazer algumas colocações. Essa apresentação do procurador, só para lembrar que no estado de Mato Grosso tem um projeto, uma ação muito parecida, que é pela Ação Verde, é uma parceria
de uma ONG com o Ministério Público. Então a gente trabalha também com a recuperação das áreas da Ação Verde. Promotora Marcelo Baquiano? Não sei te dizer se é ele, né? O Gerson, né? Marcelo Corretor Ecológico. Isso. Então, é um projeto bem interessante lá no Mato Grosso também. A gente trabalha com pagamentos por serviços ambientais com os ribeirinhos. Então, os ribeirinhos ajudam a fazer a recuperação dessas áreas e eles recebem por isso. Então, a gente vende esse crédito, né, para algumas empresas. Então, tem um trabalho bem interessante. Se tiver espaço, nós podemos propor em apresentar esse trabalho também lá em Cuiabá, na reunião de dezembro. É um trabalho muito interessante e com os cadastros ambientais rurais agora, com o CAR, ele está ficando mais interessante ainda, porque consegue, através de imagem, através de um trabalho que a gente tem, identificar todas essas propriedades que estão em torno de algumas bacias, de alguns rios lá no Mato Grosso. Outra coisa, eu queria saber duas coisas. A filmagem que está acontecendo aqui, né, eu sei que é uma audiência pública, é livre, é aberta, poderia estar filmando com o celular e tudo. Foi contratado pelo comitê, pelo grupo de trabalho ou não, né? A outra coisa, se nós vamos utilizar gravações e filmagem, eu acredito que seja interessante que os coordenadores do grupo façam isso, né? Então deixe isso registrado em ata e que a gente, a partir das outras reuniões, sejam gravados pelo grupo, pelo comitê, pelo gestor, pelo plano aqui nosso. E que seja disponível a gravação, disponibilizada para todos os membros pelos coordenadores, né? Não sendo, porque eu considero, quando eu gravo do meu celular, não é uma gravação oficial, né? É uma gravação que eu fiz e ela não significa que é oficial. Então, por ser oficial, eu acredito que teria que ser pelo GAP, pelo grupo de trabalho. Outra coisa que eu quero manifestar, também sou contra que a gente vote, né, se a gente vai fazer a recomendação ou não, porque eu acho que antes disso a gente teria que votar se o grupo concorda para essa votação, que não aconteceu isso ontem. Ontem foi falado, amanhã vai ser discutido esse assunto e nesse assunto a gente discute o que vai ser feito. Então, assim, se for para ir para o nível de votação, acho que teria que ser primeiro votado se isso vai ser colocado em pauta para ser votado, e se for votado que vai ser colocado, daí sim nós votarmos se é a favor ou não. Então, eu acho que teria que ter essa organização e essa ordem aqui no grupo. Obrigada, era só isso. Leonardo, encerra, Leonardo. Não, Leonardo. Esclarecimento. Leonardo, claro. Leonardo. Senhor Nédio, eu tenho um esclarecimento. Por todas as falas aqui já colocadas, eu também acho que a gente não deva ir para uma votação. Assim, vamos colocar assim, pelo tema que está judicializado já, então é um tema que já está sendo discutido pela Justiça e já foi solicitado também e já tem uma decisão, por mais que não seja definitivo, mas tem uma decisão já. Então, eu acho que é chover no molhado, a verdade é essa. E outra, eu fui ver a resolução do Conselho. Esse grupo, realmente, como a Rosana falou, esse grupo não, até o Zé Luiz também falou, esse grupo não tem competência para isso. A competência do grupo é acompanhar o produto, e aí no produto sair o resultado orientando a Câmara Técnica do Plano Nacional, do Conselho Nacional. Então, a gente não tem essa responsabilidade aqui, a verdade é essa. E também porque, se a gente for fazer isso aqui agora, quais são os instrumentos que nós vamos usar? Nós também não temos esses instrumentos. Então, eu acho, assim, a opinião que a gente não deva ir para esse nível de votação. E também que vai gerar, a verdade, que vai gerar mais conflitos entre as pessoas dentro do grupo aqui também. Essa é a minha opinião. Bem, questão de esclarecimento, quem contratou a filmagem foi o FONASC, porque nós reiteradamente pedimos para que eu concordo com a colega, acho que é da FAMATO, que essas reuniões têm que ser gravadas. Eu reitero a minha solicitação aos colegas da ANA que essas reuniões sejam a partir da próxima, gravadas oficialmente. Eu quero que conste isso em ata, também concordando com a colega da FAMATO. Nós gravamos justamente para colocar
publicamente o que está acontecendo aqui, né? A ação civil pública que eu sugeri que fosse tema de palestra, ela está ainda em processo nem de primeira instância, e tem a liminar que concedeu os licenciamentos. Só que a questão jurídica é uma coisa, nós somos independentes, nós somos um grupo, não precisa ter atribuição ou não ter atribuição, lá não está claro isso, nós estamos recomendando ou não. A recomendação, nós somos um fórum colegiado de decisões em função do plano de bacia. Se o plano de bacia não está pronto, como que a gente pode manter que os estados e o IBAMA continuem licenciando? Né? É uma incoerência. Nós estamos aqui para acompanhar o plano, certo? Obrigada. Leonardo, por favor. Acho que já tem opinião. Vamos encaminhar a votação. Pessoal, é o seguinte, eu estou como coordenador, né, vou até falar das minhas falhas também, eu sou humano, falho muito, né, acerto pouco, falho muito, né, mas na realidade minha função aqui é conciliar o que vocês decidem, eu não decido nada, entendeu? Minha função aqui é conciliar, organizar, respeitar o espaço de cada um, né? Então essa proposta que vem sendo imposta de votação, de moção, não, é repetitiva, né? Nem sempre você sair de você, não é do grupo, entendeu? Que você representa, né? Na figura da FONASC, né, que a Débora representa, né, essas inserções estão sendo constantes, né? Nós tivemos aqui uma solicitação da FONASC, então, adiantando um pouquinho para a gente entender o contexto, a gente já falou das assuntos gerais. Um ofício da FONASC Nacional contestando a indicação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos de duas técnicas que fazem parte aqui da ABS e do setor de pesca. Por quê? Débora, sim, tá? Não, você tem que explicar. Porque o Conselho é soberano, foi votada, Débora. Foi votada. Não, espera, tá? Então nós levamos essa solicitação, ela disparou, quando ela faz, ela dispara para todo mundo. Foi para a ANA, foi para o Conselho Nacional, foi para a secretária da SEMA. E nós levamos esse assunto para onde foi gerado, que é o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, né? O Conselho, no dia 9 de julho, fez uma moção, que chama até moção de repúdio, repudiando esse ofício da FONASC, foi direcionado à Câmara Técnica de Instrumentos Legais Institucionais do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, no último dia 20. Ela foi referendada, a decisão do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, né? E vai agora para a pauta da reunião do Conselho Nacional, agora no dia 23, né? Que ele posicionou favorável ao Conselho de Recursos Hídricos, que o Conselho é soberano nas suas decisões, ele tem a maturidade para fazer suas escolhas. Então não cabe um organismo, né, duvidar do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Então, na realidade, essas inserções, né, de rachamento, por exemplo, né, de colocar um contra o outro, cada vez mais aumenta. Eu gostaria, por exemplo, a minha posição quando era coordenador, de não ter votação, que as coisas fossem consensuais aqui no grupo, né? Porque todos nós aqui, nós estamos trabalhando para o bem comum, né, que é a conservação do Pantanal. Acho que a responsabilidade nossa é essa, né? Mas sem atropelo, né, nós fizéssemos, tá? Então é isso que eu coloco agora, uma outra sugestão do grupo, no grupo. Não, Débora, para. Eu quero esclarecer, por favor. Não, você vai esclarecer, você não tem que esclarecer. Não precisa esclarecer. A votação, o senhor já colocou um outro item na frente. É. O item na frente seria a votação. Não, Débora, para aí. Não, eu quero esclarecer a posição do FONASC, não dá licença? Por favor. Aí a imposição. Não é imposição, eu tenho direito de esclarecer. Não tem mais conjunto. Uma pessoa aqui parece terrorista. Bem, eu quero deixar claro, por que nós questionamos as indicações do Conselho Estadual de Recursos Hídricos? A gente tem direito de questionar, gente. No Conselho Estadual de Recursos Hídricos, as duas representantes da sociedade civil no GAP, nós estamos no GAP, as duas representantes da sociedade, dá licença, senhora, as duas representantes da sociedade civil no GAP são funcionárias da SEMA. Sociedade civil é uma coisa, governo é outra, usuário é outra. São três segmentos na lei de recursos hídricos.
as duas funcionárias da sociedade, as duas representantes da sociedade civil, a gente não tem nada contra a ABS e nem nada contra o setor de turismo de Mato Grosso. O que a gente tem é as funcionárias da SEMA estão com dupla função nessa questão. A gente fala conflito de interesse. As funcionárias da SEMA não poderiam estar ocupando a vaga da sociedade civil. É um questionamento legítimo e que o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, nas suas atribuições, discordou. É um direito do Conselho Estadual de Recursos Hídricos discordar, mas é um direito da sociedade civil, da bacia, questionar que duas funcionárias da SEMA ocupem vagas da sociedade civil. Então, a outra questão é, eu estou colocando essa pauta já há 2 reuniões, o nosso colega José Luiz colocou que nós iríamos votar hoje, o senhor coordenador... Ontem o senhor falou isso, não Luiz? Você não falou que ia votar amanhã? Não seria hoje? O coordenador... Gente, não é brincadeira. Me respeitem, por favor. Vamos manter o respeito. O senhor Luiz colocou que ia se votar hoje, após a palestra dos promotores. Não, Luiz, por favor. E... Não, por favor. Mas você está dizendo o que eu estou dizendo, então me respeita também. Você não disse que iríamos votar hoje. Disse que o coordenador da mesa colocou que iríamos votar hoje. Então, por favor. Posso dar uma sugestão de encaminhamento, por favor? Por favor. Se eu prometer ficar até o final, eu gostaria... Primeiro, eu não me manifesto sobre o tema por uma questão de ética, não atuo nessas ações, me manifestaria como cidadão, não vim aqui para isso, não entendo desse grupo, não sei. Só queria dar um encaminhamento, uma sugestão de encaminhamento. Obrigado. 4 questões. A primeira, saber se tem quórum. Às vezes estão discutindo para votar ou não, sem não sabe se tem o quórum. A segunda, já que há uma divergência se esse tema estava ou não na pauta, que o grupo decida se esse tema deve ser estava ou não na pauta. Porque parece que o grupo não entende da mesma forma que a senhora. Não entende. Ou pelo menos tem uma divergência. Está na ata. Ela respeita um pouquinho, deixa eu colocar o funcionamento dele. Pode ser contrário a você, paciência. A terceira é se o grupo tem ou não, é uma questão de lógica, né? Primeiro, se tem quórum, não adianta votar se não tiver quórum. Segundo, se o grupo entende que esse tema estava para ser votado. Terceiro, se o grupo tem competência, atribuição para fazer. E quarto, votar a moção, porque senão vocês não vão sair daqui hoje. É verdade. Então assim, já está dando a Jura, você foi muito rápido, Jura. Não, eu só queria dizer o seguinte, para mim o grupo não tem essa competência. Tá? Não tem. Vamos seguir o Votar para passo. votar, o Luciano tem. Não tem. Competência tem que ter. Tem Não, tem não. Aqui é de O Zé Luiz está fazendo uma contagem, vamos repetir. É só acompanhamento. Aqui é só de acompanhamento. Por favor, quem é representante da sua classe, levanta a mão, por favor. Eu queria confirmar se o suplente... Peraí. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ô, Nédio, eu acho que tem que fazer a chamada dos membros que são indicados. Se não tiver uma declaração de substituição de membros, não adianta a pessoa estar aqui representando a instituição, mas se ela não é indicada como membro lá. Então tem que fazer a chamada por nome. Agência Nacional de Águas, levanta a mão. Rosana. Ministério do Meio Ambiente. Ministério do Meio Ambiente. Ministério de Minas e Energia. Ministério do Transportes. Ausente. Ministério da Integração. Fundação Nacional do Índio. Esteve ontem, mas não está hoje. Embrapa Pantanal. Secretaria do Meio de Planejamento. Desculpa, é do Sul, desculpa aqui. Desculpa, eu falei errado, Juraci.
Secretaria do Meio Ambiente, Planejamento e Ciência, Leonardo. Secretaria de Estado de Produção e Agricultura Familiar de Mato Grosso do Sul. Não. Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso. Estou eu. Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral do Estado de Mato Grosso, Juraci. Associação Município de Mato Grosso do Sul. Associação Município de Mato Grosso. Consórcio Intermunicipal do Alto Taquari. Qual é o nome do seu nome? Aqui o titular é o Nilo. É o Nilo. É o Nilo e não tem suplente. Independente da votação, estou aqui presente. Ah, tá. Ok. Eu também estou presente, viu? Eu também estou presente. Então tá bom. Empresa Saneamento do Estado de Mato Grosso do Sul, Sanesul. Cabe Cuiabá. Não. Federação da Agricultura Pecuária de Mato Grosso, FAMATO. A FAMASul. Não? Só uma. Ah, não, é só um voto, vocês dois. A Trator. Não. Sindicato de Guias de Turismo de Mato Grosso. Também não, ausente. Federação de Indústria de Mato Grosso do Sul. Federação de Indústria de Mato Grosso. Federação de Indústria de Mato Grosso. Só uma. Associação Brasileira de Empresas Geradoras de Energia Elétrica, Abrage. SOS Pantanal. Confederação Nacional de Transportes. Associação Brasileira de Engenharia Sanitarista, SUSA. Fórum Nacional, FONASC. Fundação Mato Grosso do Sul. Universidade Federal de Mato Grosso e Povos Indígenas da Barra. Então, essas são as pessoas que estão... por favor, levanta de 14. 13 presentes. 13. Por favor, votem. Você filma cada Sim, só falta 28. Eles vão falar. Faço. Não, acho que não estou olhando se tem quórum. Até onde eu saiba não tem definição de quórum. Não tem. Estou olhando ali. Não tem definição. Não tem a definição. Nós temos duas posições, né? Quer dizer, tem uma posição seguinte: ou voltar e terminar com esse assunto que está sendo recorrente, vai voltar na próxima reunião, e vai na outra, e vai na outra, e vai na outra. Acho que nós temos que dar um. Maioria simples. Não, Débora, chega. Não, peraí, nós já vamos votar, estamos organizando o voto, Débora, espera. Já terminou, nós vamos votar, não é isso que você quer, nós vamos votar. Calma. Então nós vamos votar agora. Aqui não fala de quórum. Vou ler o regimento aqui. Escuta aí, Débora. As reuniões serão públicas e deverão ser instaladas em primeira convocação com a presença de no mínimo 50% mais um de seus membros em primeira chamada ou qualquer número em segundo chamado, 30 minutos após a primeira. O GAP definirá os encaminhamentos preferencialmente por consenso ou, na ausência deste, por maioria simples dos membros presentes. Pessoal, é o seguinte, colocar a votação. Troca de picuinha. Vamos lá. Isso é um direito da sociedade. Não, tá ótimo, Débora. Desculpe, eu me retrato, eu peço desculpa para você. Eu peço desculpa, tá? Então vamos votar, vamos conciliar vamos canalizar energia para a gente fazer as coisas pro bem. Eu também. Tem uma proposta. Votamos a favor da recomendação da paralisação do licenciamento ambiental. A minha sugestão é, desculpa se eu estou interferindo na reunião. A minha sugestão é primeiro saber se exige um quórum. Não existe. Não existe. Se você tiver dois aqui e um votar. Venceu. A segunda sugestão é saber se o grupo quer ou não votar essa matéria nesse momento. Se pode ou se quer votar. Então, se o grupo falar não queremos votar nesse momento, não queremos votar. Grupo, pergunto, vocês querem votar? Maioria, levanta a mão quem quer que vote. Gente, isso foi decidido? Reuniões que eu estou pedindo para ser votado e ontem os senhores dois que estão aí na frente falaram que ia ser votado. Mas eu só coordeno, o grupo que comanda, são vocês que fazem. Sim.
É um assunto divergente, Débora, não é meu. Se queremos colocar em pauta hoje ou não? Faz essa pergunta. Se queremos colocar em pauta hoje ou não? Talvez não está entendendo o meu linguajar. Zé Luiz, só para deixar bem claro, então, os que vão votar são os representantes. Isso. Sim, na minha contagem, hoje são 13 pessoas votando. Não vota suplente, se o titular estiver aqui, não vota. Então seriam 13 votos, a gente pode até fazer a contagem. O primeiro ponto, eu acho, então a gente podemos votar a quórum. Ponto seguinte, se o grupo foi uma questão que o promotor está colocando na linha que eu tinha colocado, se temos competência para nos... O que eu estou colocando aqui... O que eu entendi do grupo é que não há um consenso se isso estava ou não para a votação. Ela fala que sim, outros falam que não. Tá? O que eu estou colocando é o seguinte, o grupo vota se isso é para ser votado. Tá? Ou então deixa para uma próxima reunião. Se o grupo decidir vai ser votado, então, aí o vamos fazer o seguinte, aí o grupo tem que decidir se tem competência ou não. Alguém acha importante discutir essa questão de competência ou não? Todo mundo considera que é votar a proposta da Débora. Então, de forma objetiva, a Débora colocou para nós hoje, e já vem em outras reuniões, colocou que seria importante que o grupo se manifestasse apresentando recomendação a quem ela, segundo endereçou, seria Ministério do Meio Ambiente, ANE e órgãos gestores, a respeito da paralisação, manifestando-se favoravelmente a paralisação do licenciamento dos empreendimentos hidrelétricos na bacia. Aqueles que forem a favor da proposta da Débora, que por favor, membros titulares ou suplentes do GAP, que por favor se manifestem erguendo a mão. Para votar se a minha proposta aceita, a minha proposta não. Se aceita, se aceita, tipo de... Sim, seria a recomendação do grupo pela paralisação dos licenciamentos. Nós estamos... A Débora fez uma proposta, você entendeu, Vânia? Não, nós estamos tentando, Vânia, chegar a um ponto objetivo da reunião, que ela quer, eu entendo aqui que alguns querem que a decisão do grupo é votar ou não a proposta dela. A da Débora é por uma recomendação pela paralisação do licenciamento dos empreendimentos hidrelétricos na bacia. Até que o plano fique pronto. Então, eu peço que, vou fazer novamente contagem. Quem é a favor da proposta da Débora? Quem quiser se manifeste agora, erguendo a mão a favor da proposta da Débora. Ele não vota. Márcia, Débora e Marlia, vou registrar aqui na memória da reunião, votaram a favor da proposta da Débora. Aqueles que forem contra a proposta da Débora, eu peço que ergam as mãos, porque pode ter abstenção também. Aqueles que não queiram se manifestar, vamos fazer a contagem. 3, 5, 6, Juraci. 6, Levanta a mão. Não, abaixa a mão, Juraci. 7. Não, contei. Então são 7 votos contra a proposta da Débora. Alguma abstenção? Só esclarecendo que a abstenção é porque eu não concordo com a votação. Eu também. Uma competência. Então a gente registra. Margarida também. Então são 3 votos com a abstenção e os 3 também para registrar na memória da reunião. Os 3 são porque julgam que não haveria competência para o grupo deliberar sobre esse tema. O resultado foi 3 votos a favor da sua proposta, 7 contra e 3 abstenções. Eu queria que registrasse em cada um dos votos quem foi nas instituições. Claro, isso já foi deixei claro que vai estar na memória da reunião e ainda temos uma gravação aqui. E agora deveria sair uma solicitação
recomendando que continue o processo de licenciamento. Gente, vamos, peraí. Vamos com calma aí. Vamos resolver um probleminha, entendeu? Já foi resolvido por hora. Margarida, você quer manifestar rapidinho? Mas não foi em nenhum momento discutido isso, então está muito imaturo para falar disso. Beleza, mãe. Obrigado pela posição. Pessoal, gostaríamos, né, encerrando já esse assunto, né, gostaríamos, outra solicitação sobre inserção de pauta em reuniões futuras, né? Não, só um pouquinho. Nós tivemos, por favor. Nós tivemos agora, nessa última reunião, já quarta reunião, né, uma proposta de pauta pronta e apareceu uma demanda de última hora, inclusive colocando foi até louvado, inclusive a apresentação do Luciano, né? Muito boa, acrescentou bastante, né? Mas só que ela veio em perspectiva, assim, muito rápido, não deu tempo nem da coordenadoria, porque na realidade no momento que fez o convite, ela não fez o convite, ela já fez divulgando para todo mundo que já estava convidado, né? E queríamos que a gente, qual que é o procedimento? Quando tiver um assunto relevante, enviasse o assunto 30 dias antes para o grupo coordenador, tá? Com o endereço das pessoas, com esse e-mail, com os contatos, para o grupo entrar em contato. Na realidade, isso cabe ao coordenador ou grupo fazer esse convite, tá? Como eu não conhecia o Luciano e a coisa chegou muito rápido, Luciano, peço até desculpa que não foi convidado pelo grupo, pelo coordenador do grupo, e um dos membros também que representa o grupo, faz parte, né? Então, que nós fizéssemos a próxima inserção de pauta, nós tivéssemos um assunto relevante que fosse solicitado 30 dias antes da reunião, para a gente manter esse contato, fazer um convite formal, dentro da formalidade, tá? Eu peço essa desculpa aqui, Luciano, esse convite deveria partir do grupo, né? Mas eu achei muito apertado na semana que estava inclusive viajando, e temos outros afazeres também, né? Não é só isso, tá? Então eu queria deixar registrado isso. Caso tenhamos nova inserção de pauta, que sejam encaminhados com antecedência de 30 dias. Outro informe. Uma questão de ordem. Eu fiz. Só um pouquinho. Eu não terminei ainda. Espera aí, Débora. Está com pressa por quê? É o seguinte. Não pode ir. É o seguinte. O WWF esteve aqui presente, né? Solicitou que a gente encaminhasse, tá? José Luiz, essas informações para ela, porque essa é uma suplente da SOS, desculpa, tá? Então ela queria esse material, esses convites que fosse mandasse para ela também, tá? Foi um convite que ela fez. Ela assinou aí na lista de presença, disponibilizar esse material. Deixa eu te fazer um negócio. Quem é o titular? Sabe o que? Na verdade, ela só quer saber o material, ela quer ler, entendeu? Os convites, participar das reuniões futuras, tá? Esse tema já foi tratado anteriormente e eu queria só colocar o seguinte ponto em relação ao acesso aos documentos. Todas as reuniões, assim como os documentos, terão acesso público. As apresentações, memórias de reuniões, lista de presença, tudo está disponível na internet. Todas as pessoas que participam de uma reunião recebem o material daquela reunião e recebem um link para ter acesso a esses documentos. O que nós não vamos fazer é manter um grupo de e-mails que não seja externo ao grupo de trabalho. Então a gente comunica para o grupo de trabalho. O grupo de trabalho, ele tem uma composição ele tem representantes que devem fazer esse trabalho de comunicação para quem quer que eles queiram. Então, assim, quem participa da reunião, a gente transmite a informação. Agora, por uma questão de logística e até de fóruns de discussão, a gente não quer ampliar muito, existe um grupo de trabalho. Então, as convocações de reunião, várias pessoas já me demandaram, eu quero entrar para o grupo, a gente passa a informação daquela reunião que participa e dá acesso ao site que tem tudo de todas as reuniões. Agora, nós não vamos criar um espaço, um fórum a cada reunião e agregando pessoas, e depois a gente não sabe que se alguém se manifestar no grupo, eu não sei quem é, do que setor, fica difícil controlar essa questão. Então, a informação é pública, mas o grupo de e-mail, convocação vai ser feito exclusivamente para o grupo técnico, que é o que se reúne e que tem essa atribuição.
Agora, acesso ao e-mail, a gente distribui sem usuários, está aberto para todo mundo. Assim como as datas das reuniões também são informadas, tem um planejamento, as reuniões já estão definidas desde o ano passado, só olhar a primeira memória da reunião, a primeira reunião do grupo, já tem a programação de reuniões do ano todo. Obrigado, Rodrigo, pelo esclarecimento. Eu gostaria de agradecer aqui o Leonardo, né, da Imaçu, pelo espaço seguido, Leonardo, nosso parceiro. Só um pouquinho. Agradecer de novo a nossa parceria e a gente vai estar a Claudete, nós temos que conversar, Claudete, tá? Para a gente vai ajudar a formatar essa mobilização também. Débora, você quer concluir? Por favor. Só lembrando que na reunião anterior também eu coloquei pautas para essa reunião de agora e que não teve nenhum retorno da parte da coordenação, se seria atendido ou não. Isso está em ato. Então eu acho que a coordenação tem que colocar. Se foi sugerido pautas na reunião anterior, por conseguinte, ela tem que ser atendida e se não for atendida, tem que se explicar o porquê que não foi atendida. Beleza, obrigado. Por favor. Não, porque a gente tinha uma apresentação. Não tem. Ela não pôde conciliar. A agenda dele não foi possível. Vocês? Do empreendimento. Desculpa. Eles pediram. Desculpa. Então, infelizmente, pelo tempo, os adultos viajam agora. Só um pouquinho. Sim? É isso aí, eu falei. Já entendemos aqui, dizendo desculpa. Tá ok? Fala pro anjo não vir, tá? Beleza. 5 minutinhos? Também. Pessoal, vamos guardar 5 minutinhos aí? Quem puder ficar, quem não puder, tem alguns afazeres, tá? Obrigada, e pode encerrar então. Tá? 2 minutinhos.